Graça e paz, nós somos a Igreja Metodista Central em Linhares e estamos aqui com mais uma escola bíblica, aprendendo a andar no Espírito, ou seja, aprendendo a andar na revelação. Nessas duas últimas semanas, nessas duas últimas aulas, nós conversamos um pouco a respeito de onde a cruz nos toca. Bom, a cruz ela toca os nossos relacionamentos, ela toca o nosso eu, ela toca os nossos bens. A cruz e Jesus nos ensina a não agradar a nós mesmos, a sofrer o dano, a colocar o próximo como superior a nós mesmos. E hoje nós vamos conversar mais um pouco do que a cruz nos ensina e o que Jesus nos ensina. Roda a vinheta. Bom, a primeira coisa que Jesus nos ensina como os discípulos e discípulas na sua cruz é que Jesus aprendeu a submeter-se. Aprender a submeter. A palavra de Deus em Hebreus 5:8 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, a primeira crise que um discípulo e uma discípula pode sofrer é a questão da autoridade. Provavelmente essa também foi uma lição que Jesus aprendeu. E seria ingenuidade pensar que Jesus não precisou aprender coisa alguma. Como nós mesmos observamos nesse texto, afirma que Jesus aprendeu pela obediência de coisas que sofreu. Ou seja, a submissão foi a primeira lição na vida de Jesus. Por quê? Jesus, sendo filho de Maria e José, ele teve que submeter a seus pais. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 41 em diante, você vai observar que Jesus ele teve que ser submisso aos seus pais. Mesmo sendo Deus, Jesus devia obediência a seus pais. Ele sabia de quem ele era, Jesus sabia quem ele era, para onde iria, para onde estava indo, de onde ele veio. Jesus tinha todos esses questionamentos, ele tinha todas essas respostas em sua cabeça, mas ele submetia à autoridade dos seus pais, mesmo sabendo que seus pais eram limitados. Por quê? A própria palavra fala que eles eram extremamente pobres, eles não tinham certos privilégios e oportunidades, mas Jesus submetia à autoridade dos seus pais. Então é mais fácil geralmente nós submeter a pessoas que têm um certo conhecimento, submeter a doutores, submeter a doutorados, como pastores, professores, enfim. É mais fácil nós submeter alguém que é superior a nós. Mas aqui Jesus mostra a primeira coisa que ele submeteu a pessoas com conhecimentos inferiores a Jesus. Não estou aqui dizendo que Jesus não tinha uma vida insubmissa, eu sou Deus ou você insubmisso. Não, ele tinha obediência a seus pais. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber, que nós precisamos compreender e colocar em prática, nós precisamos submeter às autoridades que é colocada sobre nós. Podem ser pessoas que não tenham muito conhecimento, podem ser pessoas que tenham mais conhecimento que nós, podem ser pessoas que estão chegando agora, podem ser pessoas que estão há muito tempo, mas é preciso nós termos uma submissão a essa autoridade. Podem ser pessoas que pensam diferente de nós, mas nós precisamos submeter à autoridade. Por quê? Porque submissão é algo que precisa ser valorizado no discípulo e na discípula. Por quê?
é nesse processo de discipulado que nós precisamos caminhar, entendendo que o outro tem muito a oferecer em nossas vidas. Então, seja submisso. Segunda coisa que nós precisamos aprender, segundo aspecto, característica, Jesus também teve um coração ensinável. A palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 7 a 9, vai apontar a respeito do batismo. Quando João Batista está batizando as pessoas e Jesus se achega naquele momento para ser batizado por João Batista. Ser ensinável, ter o coração ensinável, é colocar-se disponível, aberto para aprender, até com quem parece que vai te ensinar algo, até com pessoas que você julga que não vão te ensinar nada. Nós precisamos nos colocar à disposição para receber o conhecimento. Jesus, ele não se constrangeu em ser batizado, em se submeter ao batismo de João Batista, mesmo sendo menor que ele, porque Jesus era Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne. Então, João era um profeta, mas Jesus era o próprio Deus manifestado no homem. Sabemos que Jesus foi batizado por João Batista diante dos olhos de todos os seguidores de João Batista, de todos os seus discípulos, de todos aqueles homens e mulheres que estavam ali presentes naquela ocasião. Mas isso não impediu de Jesus ser batizado. Ou seja, nós precisamos ter um coração ensinável, um coração atento, um coração voltado para o aprendizado, seja com pessoas maduras, seja com pessoas mais novas na fé. Nós precisamos sempre estar disponíveis para aprender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. E Jesus, ele se colocou à disposição, ele aprendeu também nesse momento de batismo. Assim, o que nós aprendemos como essa segunda lição é que nós precisamos ter um coração ensinável. Para ser discípulo, é preciso ter um coração ensinável, é estar aberto para aprender com novas pessoas, com pessoas mais velhas na fé, enfim, é preciso sempre estar atento para aprender da palavra do Senhor. E mesmo que isso muitas vezes seja constrangedor, por ser uma pessoa que é nova na fé ou por ser uma pessoa que é mais velha na fé, ninguém se diminui, ninguém vai se diminuir por ouvir e aprender da palavra de Deus. Então, mesmo que a pessoa seja menor, vamos ter um coração ensinável para aprender. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é: Jesus entregou todo o controle a Deus. A palavra de Deus nos evangelhos de João, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer a si mesmo, senão somente aquilo que vim fazer o Pai. Porque tudo o que fizer, o Filho também semelhante faz. Ou seja, aqui Jesus ensina que a obra é de Deus. A obra de Deus sem Deus não é a obra de Deus. Vou repetir. A obra, ela é de Deus. E a obra sem Deus, ela não é a obra de Deus. Deus, ele não é inexperiente. Deus, ele não é, vamos dizer assim, pouco de saber. Ele não é um que vai chutar, eu acho que vai ser assim, não. Deus, ele não tem achômetro. Deus, ele tem certeza. Deus, ele tem convicção. Deus, ele sabe o que tem, ele sabe o que quer e ele sabe o que fazer para alcançar. Ou seja, observando esses três princípios, o objetivo que Deus tem para nossas vidas é bom, perfeito e agradável. Então,
Jesus, ele entregou todo o controle na mão de Deus. Quando nós entregamos todo o controle na mão do Senhor, nós sabemos que Deus tem o melhor para nossas vidas. E Jesus nos ensina nesse aspecto que o discípulo, ele tem que estar voltado para o seu Senhor. O controle tem que estar voltado para o seu Senhor. Eu não estou aqui fazendo discípulo para mim mesmo. O controle da vida de vocês não tem que estar na minha vida, mas tem que estar nas mãos do Senhor. Eu estou fazendo discípulos para o Senhor. Não é assim que as Escrituras tratam a respeito dos discípulos? Então, o nosso controle precisa estar nas mãos de Deus. E Jesus, ele nos ensina isso, porque Jesus caminhava, como nós lemos nesse texto, no controle do Senhor. Jesus não veio para fazer a sua vontade, mas ele veio para fazer a vontade do Senhor. Portanto, não há espaço para inversões, não há espaço para suposições, há espaço somente para aquilo que Deus deseja realizar. Então, concluindo esse aspecto, Deus, ele tem, vamos dizer assim, uma grande planta. Ele é o grande arquiteto e nós somos os seus construtores. Executamos aquilo que ele tem para nós, mas Deus já tem tudo traçado. E dentro de uma planta não tem como você desmanchar uma parte e colocar outra, não. Não tem como você fazer um anexo, não, porque tudo já foi feito. O que nós precisamos fazer é simplesmente cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Então, que possamos deixar tudo no controle do Senhor. O quarto aspecto de um discípulo é que Jesus nos ensina. Por nos amar, Jesus não se preservou. A palavra de Deus, no Evangelho de João 3,16, que é um versículo que todos nós conhecemos, se você não conhece, você vai conhecer agora, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, aqui nós já podemos observar que Jesus, por nos amar, ele não se preservou, ele se entregou, e ele se entregou numa morte de cruz. E o sentimento de autopreservação não é visto nesse aspecto. Por quê? Nesse ponto. Porque Jesus, ele não se preservou, ele abriu mão do medo e ele entrou na situação de cruz nos amando. E ele cumpriu essa situação de cruz. Ele não se preocupou em se prejudicar, em se ferir, em se magoar ou coisas semelhantes. E quando nós falamos nesse aspecto de discípulo, significa que nós não podemos ter medo, nós não podemos ficar nos preservando. Nós precisamos se relacionar com o nosso Senhor, se relacionar com outras pessoas. E a repreensão, ela deve trazer o quê? Ela deve trazer medo ao nosso coração. E quando eu estou reprimido, quando eu estou repreendido, eu não vou deslanchar, eu não vou buscar, eu não vou ter um momento de prazer naquilo que o Senhor está me ensinando. E Jesus, ele não se preservou, ele se entregou. E nós precisamos dessa mesma maneira nos entregar. E quando nós nos entregamos, nós vamos o quê? Nós vamos cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E Jesus, ele se entregou. Jesus foi severo, como pouquíssimas vezes vemos na Bíblia. Ele se entregou nessa morte de cruz. E ele repreendeu quando Pedro disse: ó Senhor, não, você não vai morrer. Ele foi severo com Pedro: não, eu vou morrer sim, porque foi isso que o Senhor me chamou para fazer. E Jesus, ele se entregou nessa morte de cruz. A Bíblia nos mostra que Jesus foi a maior oferta de entrega. Jesus não se preservou e ele se entregou por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira e ele se entregou. Então, que possamos nessa mesma entrega, é propósito de Deus que possamos nos entregar, que possamos alcançar aquilo que ele tem para as nossas vidas, que possamos mergulhar de fato
nessa entrega e não nos preservar também em relacionar com o Senhor, em relacionar com outras pessoas. E um último aspecto que Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, nesse último aspecto, Jesus preferiu a glória de Deus do que a glória humana. Jesus poderia ter sido coroado rei dos judeus, rei de Israel. Se você observar nos evangelhos de João, capítulo 12, versículo 12 em diante, ele poderia ser coroado rei, mas ele preferiu a vergonha da cruz, porque esta era a vontade de Deus. Não pensamos que não foi tentador para Jesus assumir aquela posição. Claro que foi, mas Jesus preferiu estar na cruz, cumprir a vontade do Pai, do que cumprir uma vontade humana. O que nós precisamos é abrir mão de toda a glória humana. Eu não preciso de glória humana. O que eu preciso é da glória do Pai. Eu preciso da glória de Deus para caminhar, para produzir, para romper e para seguir, e para cumprir o propósito. Uma das grandes coisas, uma das grandes questões na vida diz respeito ao desejo de ser reconhecido, visto e admirado. Se nós não abrirmos mão disso, seremos como fariseus. Precisamos que os outros vejam as nossas obras para sentirmos bem, e não é isso. Daí Jesus mostra esta repreensão. Ele mostra porque para Jesus é melhor a glória de Deus do que a glória humana. E por último, sendo mestre, Jesus serviu a todos. Quando nós somos servos, quando nós somos filhos, nós estamos aqui para servir. E Jesus em Mateus 20, 28 mostra que ele veio para servir, ele veio para ser o maior, e o maior é aquele que serve a todos. Como os discípulos de Cristo, nós somos chamados para servir ao mundo, para cumprir as vontades de Deus nesse mundo. E muitas vezes o nosso ego prefere ser servido, mas Deus não nos chamou para serem servidos, Deus nos chamou para servir pessoas. Não estamos aqui para ser bajulados, não, mas estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor. Então, neste estilo de vida, nós precisamos levar o amor de Deus e servir outras pessoas. E Jesus serviu nós com um coração voluntário. O ensinamento que Jesus nos traz é um coração voluntário para servir, desejando para o outro pessoas, desejando para as outras pessoas, desejando para outros e outras, que a bênção, o lucro está em servir, não está em ser servido. Nesse sentido, a confiança de que precisamos é que Deus esteja com a confiança que precisamos para cumprir a vontade de Deus é que possamos estar ofertando. Irmãos, é muito importante também fazer isso no secreto. Eu não preciso servir as pessoas e mostrar nas redes sociais. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. O que nós precisamos fazer é no secreto. E quando nós fazemos no secreto, cumprimos a vontade de Deus. E concluindo, Jesus, ele teve uma completa obediência. Jesus, ele obedeceu tudo e a todos. Ele obedeceu a Deus, ele obedeceu de forma totalmente. E ele nos mostra que a vida de obediência é uma vida de prazer, é uma vida de graça, é uma vida de renúncia, mas é uma vida de sucesso na presença do Senhor.
E no Getsemane nós entendemos o que é obediência, porque Jesus sofrendo na morte de cruz, Jesus sofrendo para se entregar à cruz, ele obedeceu ao Senhor, mesmo que a sua carne suou gotas de sangue. Que nós possamos ter esse princípio da cruz em nosso coração, obedecer. E obedecer é fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor deseja. E quando obedecemos ao Senhor, quando caminhamos de forma obedientes a Deus, aqui entramos na fé, na confiança, na certeza e sabemos quem é Deus. Então, irmãos e irmãs, o que nós aprendemos hoje são vários aspectos, mas o primeiro deles, nós precisamos aprender a submeter, a ter um coração ensinável, a deixar o controle nas mãos de Deus, a não se preservar nos relacionamentos. A glória é para Deus. E por fim, ser discípulo. Ser discípulo é servir a todos. Servir a todos em obediência total. Amém? Feche os seus olhos, quero ter uma palavra de oração com você. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, queremos colocar essa escola bíblica diante de Ti, ó Pai. Que Teu Santo Espírito possa conduzir o nosso coração, trazer a revelação do Senhor para as nossas vidas, ó Pai, conduzindo a nossa casa, conduzindo as nossas famílias e tudo quanto fizermos, ó Pai, possamos fazer como os discípulos e discípulas da obediência, seguindo a vontade do Senhor, cumprindo o propósito do Senhor. Nós oramos e entregamos esse momento diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, paz do Senhor. Nós somos a Igreja Metodista Central em Linhares e essa foi a Escola Bíblica desta semana. Amém.